Então, assim como eu falei com os irmãos, né? Hoje eu estou para ouvir mais vocês, né? Para a gente saber quais são as novas ideias, né? Mas eu também creio que o Messias ele manipulava a matéria, né? Eu creio que ele conseguia condensar, descondensar a matéria, ele conseguia manipular, como o irmão disse, né? Ele apareceu várias vezes e várias vezes ele estava de uma forma que eles não reconheciam, porém era ele, né? Mas eu creio que na forma mais espiritual, né? Numa forma mais celestial, ele se encontrava ali, porque o Messias ele era um ser todo do espírito, né? A gente vê bastante isso quando ele diz: eu não sou daqui, vocês são daqui, eu sou do alto, né? E ele fala: o meu reino não é deste mundo. Então, em nenhum momento você vê que ele se considerava totalmente carnal, né? Como tem uma passagem dentro da Escritura que ele fala, né, que ele não era comum, né? Não era comum igual todos nós aqui, né? Tem passagem na Escritura que ele sentiu medo, né? Fala que ele tremeu, né? Ele suou sangue, né? Eu creio que ele viveu tudo aquilo que ele tinha que viver dentro da carne, ele sentiu, mas ele era um ser elevado espiritualmente. Então, eu não creio que ele era somente carnal. É como o irmão disse, eu acho que ele era mais espiritual, mais celestial do que somente carne, né? A carne física igual nós, né? Mas hoje eu quero ouvir vocês, tá bom, irmãos? Pode conversar aí que hoje eu tô para ouvir. Ok, irmã. Bom, então, se for para em matéria de pontuação, então, 2-1. Hã? Mas não é disputa. Então, irmão Jorge. Mas vejam aí que, de acordo com o site Origem da Palavra, a palavra natureza, ela vem do latim natura, futuro do verbo nasci, né? Nascer. Inicialmente, natureza significava nascimento. Depois passou a significar parte do mundo não dependente do homem, mas também as qualidades e características inerentes a alguma coisa, inclusive o próprio homem. Então, veja, no significado atual dessa palavra natureza, ela quer dizer as qualidades ou características de uma pessoa, ou seja, a personalidade dela. Então, uma pessoa que tem uma natureza calma ou que tem uma natureza mais ríspida, enfim, essa seria a conceituação que nós teríamos hoje. Mas, de acordo com a origem, né, na sua etimologia, essa palavra tem relação com o nascimento dessa pessoa, com a origem dessa pessoa, de onde é que ela veio, né, por qual meio que ela nasceu. Então, se a gente for tomar por parâmetro esse aspecto da palavra na sua raiz, né, de acordo com a língua latina, tá? Do latim, então, nós teríamos essa vertente aí, natureza significando nascimento. E aí, qual seria a natureza do Messias nesse caso aí? Ele, como todos sabem, é nascido de Deus, né? Ou nascido do Criador, né? Melhor dizendo. E aí vem o parênteses, né? O parênteses é que, tomando por base as escrituras do Novo Testamento, nós veremos lá um texto, salvo engano, da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, que diz que nós adquirimos a natureza divina, tal qual o Messias, a partir do momento em que nós nascemos de novo. O próprio Messias, falando lá com o Nicodemos, né, ele falou que para que se adentrasse ao reino dos céus era necessário ao homem que nascesse de novo. E o Nicodemos até
com sua visão carnalizada, ele questiona, ora, eu teria que voltar ao ventre da minha mãe para que eu possa nascer de novo? E, dentro do contexto dos escritos neotestamentários, a gente vai ver que o nascer de novo é o nascer da água e do Espírito, né? É o abandonar as velhas práticas, né? E eu creio que aqui entre nós é o consenso que, quando se fala em abandonar as velhas práticas, é realmente na questão da religiosidade, sobretudo naquele contexto, a religiosidade dentro da religião judaica, tá? Então, eu preciso fazer esse contraponto, porque, de fato, a gente não pode misturar os dois conceitos, tá? Estão vendo aí, ó? Substância, né? Do latim. Agora sim. Substantivos de substantia, né? Essência, ser, material. Participe de substare, né? Estar presente, ficar firme, estar debaixo de. Formado por sub, que significa abaixo, mais stare, que significa estar de pé ou ficar. Então, você veja que são conceitos totalmente diferentes que hoje muita gente confunde. A gente precisa fazer essa distinção e desconfundir. Substância, aí sim, tem a ver com a materialidade daquele ser, do que aquele é constituído, quais átomos, quais moléculas, né? Enfim, a estrutura dele a nível celular, se é unicelular, se é multicelular, e no caso aqui do nosso objeto aqui de estudo, do que a gente está discutindo aqui agora, se o corpo do Messias era carne e osso, se era espectro, se era espírito, se era uma forma volátil, se era uma mera forma transfigurada, enfim. Vai haver vários nichos aí, vários posicionamentos a respeito, e sabemos que majoritariamente, né, se considera que o Messias tenha sido um ser humano constituído em carne, né? Sobretudo porque no primeiro capítulo de João, salvo engano, no verso 14, vai estar lá dizendo que o verbo se fez carne para habitar entre os homens, né, para habitar entre nós. Então, de acordo com a visão escorreita, na visão do sistema religioso em si, a gente vai ter aí, como conceito majoritário, que ele se fez em carne para habitar entre nós, né? Então, aí é que eu digo que é necessário que cada um faça a sua escolha, porque, enfim, a meu ver, e aí, claro, vai estar sujeito a posicionamentos contrários, mas, a meu ver, não há possibilidade de que a gente encaixe essa ideia ali que o corpo dele não era materializado com carne, osso, com juntas, ligaduras, né? Com as organelas celulares, enfim. A gente não tem como juntar essa ideia com a forma de um ser espectral. Ou era para ser uma coisa, ou era para ser outra, tá? E aí, dito tudo isso, o que é que eu considero? Eu considero que, considerando aí a natureza dele, tá? O que pode ocorrer é que a natureza poderá interferir na substância que aquele ser vai ter. Como assim? Vamos tomar o exemplo aqui dos mensageiros, né, que as pessoas conhecem como anjo, né? Mas a palavra anjo significa mensageiro. No caso aí dos mensageiros, os relatos da Bíblia, eu não me recordo de ter nenhum relato em que mostra os anjos sob a forma espiritual, né? Eles assumem uma forma carnal mesmo. Como a gente vai pegar, por exemplo, os dois anjos que visitaram a Jó, né? Eles não tinham ali uma forma espectral, né? Eles se passaram por homens comuns, né? Não foram sequer... Ninguém
a princípio, suspeitava de que se tratava de anjos, né? A própria Escritura fala isso, né? Que pessoas que praticando a justiça não sabiam que estavam hospedando anjos. Ou seja, sabemos que os anjos são seres elevados, seres espirituais, porém, quando eles vêm à Terra, nesses relatos, que aí eu mencionei, e em vários outros que a gente poderia rastrear, mas enfim, quando eles vêm à Terra, eles vêm sob uma forma humana. Então, o que é que isso pode sinalizar para a gente? Isso é claro se a gente for considerar que, por exemplo, os escritos que hoje compõem o cânone da Igreja Católica, por exemplo, seriam o cânone válido e, por exemplo, que os gnósticos seriam inválidos. Né? Só colocando por hipótese, tomando por base essa questão aí dos anjos, a gente vendo que quando eles vêm à Terra, eles se materializam para isso, e retomando a menção que eu fiz lá do João 1, verso 14, se não me engano, e que o verbo se fez carne para poder habitar entre nós, né? Claro que eu estou colocando para poder habitar, né? Está sendo uma adição da minha parte, mas enfim, é o que se subentende do texto, né? Então, eu creio que até para que se possa obedecer às leis físicas que regem esse mundo, eu creio que seria complicado você considerar que o Messias não tivesse uma forma carnal enquanto esteve em sua peregrinação terrestre, né? Essa ressalva a gente tem que fazer. Aí vem outra discussão. Qual é a forma, ou melhor dizendo, qual é a substância que ele tem no corpo que ele habita hoje, né? E aí não me refiro ao corpo dele, o corpo místico, né, que alguns falam, mas, de fato, a forma que ele assumiu lá na eternidade, né, após morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Eu diria que aí é a premissa contrária, né? Como ele está nos domínios celestiais, não seria possível também que ele, enquanto um ser que está no momento dos domínios espirituais, ele não teria como assumir uma forma corpórea. Então, certamente ele está em uma forma espiritual ou espectral, que seja. Nós temos aí a firme esperança de que, ao morrer, sendo julgados dignos de habitar com o Pai nos ares, a gente vai ver exatamente como é que é esse processo. Né? Mas, falando sobre o período em que ele habitou entre os homens, eu diria que é, no mínimo, improvável, e isso tomando por base, novamente, aí, os textos bíblicos, né, os cânones oficiais do Novo Testamento, seja católico ou protestante, que afinal é a mesma lista dos livros neotestamentários, eu não vejo essa possibilidade de você harmonizar as duas coisas. Porém, contudo, todavia, e aí já finalizando essa minha primeira fala, tem uma outra premissa possível, que é a premissa de que, na verdade, os livros que hoje compõem a Bíblia seriam inválidos do ponto de vista da veracidade, né, do que está sendo ali narrado nesses livros, e aí o que seria verdadeiro seriam, na verdade, os que foram considerados pelo sistema religioso como apócrifos, por razões que não vem ao caso aqui a gente ficar conjecturando, porque, na verdade, a gente não sabe ao certo todos os motivos que motivaram essa retirada desses livros hoje considerados apócrifos. Né? Mas, enfim, se a gente for dentro da literatura gnóstica, principalmente, aí a gente vai fazer a escolha inversa, né, de que ele teria esse corpo espectral, né, na substância, tá? Mais uma vez ressaltando,
E que, na verdade, os escritos neotestamentários que induzem a gente a concluir, em sua grande maioria, que o Messias tinha sua forma carnal, como qualquer outro ser humano, aí estariam inverídicos. Aí cabe a cada um, dentro do seu juízo de valor, saber o que é mais provável na sua opinião. Eu considero ser mais provável, de momento, né, que em relação a essa questão da substância do corpo do Messias, eu creio que é mais provável que ele seja, de fato, um homem na sua aparência com corpo e corpo com carne e ossos, né, com a mesma constituição física de um outro ser humano, tá? Mas é algo que está aberto, né, como eu disse. Eu passo a palavra, então, para os colegas aí, porque certamente o André já adiantou que tem um posicionamento de entende que era um corpo espectral, mas, enfim, talvez seja interessante a gente começar, a partir desse momento, a partir das próximas falas, a gente olhar os textos que encontramos dentro da literatura gnóstica. Eu tenho uma lista de livros apócrifos, mas especificamente eu não saberia dizer em qual livro estaria. Então, o André, que tem essa que eu creio que é a próxima fala depois de mim, né? Ele vai ter uma noção melhor, né? Vai poder expor para a gente, no texto lá da literatura gnóstica, o livro, né, que refere essa substância do corpo do Messias enquanto esteve em sua peregrinação terrestre, tá bom? Ok, irmão. Obrigado por enquanto. Agora eu passo para o irmão o André falar um pouquinho para a gente, irmão. Bom, tanto a natureza quanto a substância de Augusta, do seu corpo, tanto a natureza quanto a substância, ele sempre foi celestial, ou seja, espiritual, né? Eu vou colocar a palavra espiritual como sinônimo de celestial, ok? Tanto no seu nascimento, tanto na sua origem com o Pai, né? Depois do seu nascimento aqui na Terra, e a sua vida durante todo o tempo e até a sua morte, após a sua morte, ele sempre teve a natureza espiritual e o seu corpo sempre foi também espiritual, tá? Mas de aparência humana, igual a nossa, de aparência carnal, né? Como que a gente concebe isso? Primeiro, o que a gente tem que entender por matéria? Agora, pegar um conceito um pouco científico, né? É claro que eu não sou físico, nem sou um expert em física quântica, né? Mas, um curioso, né? A gente estuda bastante sobre física quântica, e que a base de toda a matéria nossa, até do corpo físico nosso, é o quê? São os átomos, né? E os átomos são compostos por elétrons, prótons, nêutrons, né? E todos esses elementos desses átomos são compostos de elementos menores, como os quarks, os bárions, os leptons e cada vez mais substâncias subatômicas, até chegar em um determinado momento que a matéria ela vai ter o quê? Ela vai se apresentar como onda ou como corpúsculo, né? E se esmiuçar mais para frente, ela vai ser simplesmente energia, né? Então a matéria, vamos dizer assim, de um modo mais geral, é uma energia condensada, energia coagulada. Então fica fácil, como que o Messias, tendo um corpo espiritual, ele se adensa, né? Ele tem um corpo espiritual, então ele se adensou esse corpo, até esse corpo se tornar material,
falando, tão material que ele teve sangue, teve ossos, teve vísceras, teve tudo na sua constituição material, para que ele possa vir aqui na Terra. Mas por quê? Né? Muitos estão se perguntando por quê. Ele podia vir normal, vamos dizer assim, como toda e qualquer criatura aqui terrena? Não. Por quê? Porque a natureza dele, celestial, era tão grande, vamos dizer assim, ele era um espírito tão puro, que a matéria não iria suportar a magnitude da sua evolução, vamos dizer assim, né? Da sua energia tão pura. Então, o que ele fez? Ele se adensou o corpo espiritual dele, né? Não sabemos se a questão de tempo, né? E nós sabemos também que na eternidade o tempo é totalmente relativo, é diferente. Então, ele se adensou, né? Ele tem um corpo, ele como espírito, corpo espiritual, ele se adensa, vai se adensando cada vez mais e vai se transformando, né? Num corpo físico. Mas como ele não poderia aparecer assim, de adulto do nada, né? Que até os homens daquela época não iriam entender, compreender, o que ele fez? Ele teve que se adensar e uma forma de uma criança, né? Uma forma de uma criança. E e esse corpo, então, ele foi o quê? Crescendo, entre aspas, né? Conforme ele vai crescendo, esse corpo também ele vai crescendo, né? Passando o tempo, o corpo vai crescendo até chegar na fase adulta. Tudo de uma forma aparente. O que eu quero explicar é que ele nunca foi um espectro aqui, tá? O corpo dele era tangível, tinha osso, tinha dente, ele comia, né? Até o seu corpo ressurrecto também comia, né? Ele se alimentava, né? Mas que o corpo dele não foi fruto da fusão dos gametas masculino e feminino, né? E isso está claramente escrito aqui, né? Me permita ler aqui. O Jorge mesmo falou assim, disse para eu buscar alguma coisa na literatura gnóstica, mas hoje eu não me preparo nada da literatura gnóstica. Por quê? Porque eu quero entrar na literatura canônica que fala sobre o corpo dele, talvez de uma maneira um pouco mais sutil, mas que fala, mostrando que a igreja tentou tirar o gnosticismo, né, da escritura, mas que não conseguiu totalmente. Até aquele ensinamento que o Messias fala, né? Conhecerei a verdade, ela vos libertará, é um ensinamento gnóstico, né? Que somente a verdade que liberta, que nos liberta dessa natureza material, né? Então, vamos lá. Então, me permita ler aqui, do capítulo de Lucas 1, no versículo 26, tá? Que fala sobre o nascimento do Messias, para como que a mãe dele, né, engravidou. Né? E é interessante que tanto os evangelhos canônicos e gnósticos, eles são unânimes em afirmar que a mãe dele, que eu vou dizer aqui, que com o nome de Maria, eu vou colocar os nomes que são costumeiros, né, da maioria da população. Então, que Maria, então tanto o cânone, né, a escritura canônica quanto a escritura gnóstica, eles são unânimes em afirmar que Maronha, ou Maria, né, teve uma gestação sendo ela virgem. E não virgem no sentido somente de pureza moral, mas virgem na questão de não ter relação sexual. E isso ela fala claramente aqui, né? Olha só que interessante, vamos lá. O texto diz o seguinte:
No 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel. Eu vou falar como está aqui nas nossas Bíblias atuais, tá? Para todo mundo poder entender. Até quem depois irá nos assistir. No 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José. E é interessante que em alguns textos que não estão aqui na Bíblia, dizia que nessa época Maria tinha em torno de 15 anos e José entre 30 e 40 anos. Tá? 30 e 40 anos. E possivelmente ele já era viúvo e já tinha filhos, outros filhos, do outro casamento. Né? Com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, disse: Salve, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria esta? Disse-lhe o anjo, né, que o próprio irmão Jordan diz que anjo significa mensageiro. Né? Não temas, Maria, pois achastes graças diante de Deus. Conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Yahushua, né? Como que na Escritura está Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui o anjo já fala sobre a profecia, né? Sobre o Messias que ia vir. Maria perguntou ao anjo: como será isso, uma vez que não conheço varão? Olha, varão, todo mundo sabe que é um termo que significa homem, né? Que varão, porque varão é vara, né? É o homem, né? É o pênis masculino com uma vara, então o varão, né? Então ela disse prontamente: como será isso, uma vez que não conheço varão? Ou seja, eu não conheço nenhum homem. Ela estava, assim, noiva de José, mas ela não tinha tido relações sexuais com José. Então, como que isso ia acontecer? Né? Olha só o que o anjo respondeu. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te envolverá como sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril. Porque nenhuma palavra vinda de Deus será impossível. Disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou. Então, claramente, por esse diálogo da Maria com o anjo, e aqui eu só estou começando a gente a esmiuçar os textos canônicos para a gente mostrar a questão do corpo espiritual do Messias Yahushua, né, Jesus, que como ela teve uma gravidez, que não teve o concurso, né? Todos nós sabemos que todos nós aqui, seres humanos do planeta Terra, né, para vir, precisa da relação sexual de um homem e uma mulher. Todos os animais são assim, né? As plantas também. Raras exceções de alguns protozoários, de algumas células, de algumas seres unicelulares, né, que fazem por sessiparidade, alguns vegetais que fazem por brotamento, mas nós, seres humanos, nós, com o corpo de carne, como nós somos hoje, para vir na Terra, temos que ter, né, a fusão dos gametas masculino e feminino através da relação sexual. Isso é fato. Ninguém veio da cegonha, né? Ninguém veio do nada. Agora, se o Messias, se Maria teve uma concepção, né, ela virgem, ou seja, não teve relação sexual com José e com nenhum outro homem, né? E ficou grávida,
E o anjo diz que essa gravidez é o quê? Foi através do Espírito do Pai, né? Que metaforicamente diz o quê? Que metaforicamente é até bonito, né? Que o Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, que o Pai realmente ia dar um corpo para ele, né? Que o Pai ia dar um corpo para ele, né? O Espírito do Pai, né? Que na minha concepção, o Espírito do Pai não é somente uma força ativa. Isso a gente pode depois estudar mais para frente, mas eu considero ele como o Espírito da Verdade, o Consolador, enfim. Então, com o concurso do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, né, o Messias ele se adensou a sua natureza espiritual, o seu corpo espiritual, né, até certa forma dele ficar com uma forma materializada, né, semelhante a nós, né? E então Maria teve um parto, vamos dizer assim, não vou dizer psicológico, porque existe as gravidezes psicológicas, né? Nós sabemos disso, que mulheres que acham que está grávida tem até leite, né, nos seios, a barriga cresce, a menarca, que a menstruação para, mas não seria uma gravidez psicológica que Maria teve, tá? Mas sim uma gravidez que o próprio pai fez, né, vamos dizer assim, para que esse corpo do Messias pudesse, de uma forma aparente, nascer naquele momento. E ele é tão interessante, por exemplo, como o corpo do Messias ele era diferente do nosso, que aos 12 anos, quando todos nós aqui, né, aos 12 anos e até menos, a gente ainda é muito criança, tanto nos textos canônicos também, nos textos gnósticos, ele parece, tem alguns textos que falam sobre a infância do Messias, e parece ele muito lúcido, né? É um espírito muito lúcido, que sabe da sua missão, que sabe quem ele é, né? Mostrando que ele não tinha um corpo de carne, na verdade, né? E ele lá no templo, aos 12 anos, mostra isso, né? E também, mais para frente, vou demonstrar como que ele trata a mãe dele, né? Ele trata a mãe dele de uma forma que a meu ver, não, pelo menos no Evangelho mostra, a meu ver, não é de uma forma carinhosa, né? Porque ele sabe que ela não é mãe dele, que ele não veio dela. Por exemplo, lá na boda de Canaã, né? Canaã, lá no casamento, quando Maria fala para o Messias, olha, não tem vinho. Como é que ele diz? O que eu tenho contigo, mulher. Olha, se eu falasse isso para minha mãe desse um tapa na minha boca. E é interessante que ele fala, o que eu tenho contigo, mulher. Olha, chama de mulher, não chama de mãe. E, né? Uma coisa bem interessante isso. Então, e várias... O jeito que ele tratava os irmãos, ela lá para frente também, né? Então, para eu terminar aqui, vou fechando aqui por enquanto, para a gente tocar o barco. Mas a minha linha de raciocínio, ela vai nesse sentido.